Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde. Bom dia, o programa Norte Empreendedor está começando todas as manhãs de domingo, às 9h15 da manhã. Eu, Marcos Rogério, estarei aqui para levar até você as notícias e histórias de empreendedorismo dos nossos convidados. A conversa de hoje é com Norival Campos Curado, um empreendedor que faz parte do hall de pioneiros de Sinop. O nome da empresa é o seu sobrenome, portanto virou marca, a Curado Seguros. E eu converso agora com Norival Campos Curado. Bom dia, Norival. Bom dia, Marcos. Norival, você é pioneiro de Sinop. Você chegou em Sinop em que ano? 82, novembro de 82. 1982. Você veio da onde? Atualmente eu vim de Rondonópolis, fazia parte do antigo Grupo Bamerinos, do Banco Paranaense, um dos bancos fortes na época, o primeiro banco privado que implantou a agricultura no Brasil foi o Bamerinos. Eu vinha de uma área de funileiros, pintores, quando criança, e com 18 anos se tornei perito da seguradora Bamerinos. Mas você é natural de onde? Sou poconiano, sou de Poconé. De Poconé. Tinha muito paranaense, gaúcho, Catarina, só que então precisava mesclar um pouco para dar certo a região de Sinop. Então foi isso que aconteceu. Tá certo. E você veio pelo HSBC hoje, antigo Bamerinos, então? Vim pelo Bamerinos, em 22 de novembro de 82, para inaugurar a agência do banco aqui. Você inaugurou a agência do Bamerinos aqui. Exatamente. Era no mesmo lugar que é hoje? Era no mesmo lugar. Mesmo ponto? Mesmo ponto, mesmo lugar, certinho. Ali, hoje, na época, encostava o carro ali, quando chovia, você tem que pegar um trator para tirar o carro. Para tirar dali. Funcionava tudo. Então você veio já como perito na área de seguros naquela época já? Vim com inspetor já, como inspetor regional. Na época, o Bamerinos tinha comprado também o extinto Banco Financial. Nós viemos para fazer a implantação inaugurar a agência aqui, depois inaugurar em Nova já existia em Paranaíta e Itaúba, mas aí não existia Alta Floresta, só existia o Banco Financial. E quando foi comprado a rede financial, precisava do inspetor regional para fazer essa implantação. Então tinha uma subinspetoria aqui, uma subinspetoria Alta Floresta, eu era o inspetor regional da região. Já conhecia a região? Já conhecia esse nome? Eu tinha tido aqui um ano atrás como perito para fazer uma averiguação de um acidente na época da fábrica da distribuidora da Brahma, onde tinha tido um acidente gravíssimo aqui na rodovia, onde tinha morrido 6, 7 pessoas na época, perda total. Então eu tinha feito essa averiguação aqui na época. E depois eu vim só definitivo para ficar. Você nasceu em Poconé, então? Poconé. Tua família toda dali? Minha família é goiana e de Santos, do Goiás Velho e de Santos. Mas quando veio de Portugal, minha família de origem portuguesa, se dividiu em 4 situações. Né? Os elitizados ficaram em Santos, são médicos, os proprietários, os fazendeiros ficaram em Goiás. Aquele que veio no navio, lá embaixo, na proa do navio, foi para o Pantanal. Eu sou um dessas sobreviventes que vim para o Pantanal Mato Grossense. E foi direto para Poconé. Foi para Poconé. Aí aos 12 anos, aos 9 anos saí de lá, viemos para Cuiabá para estudar, a família, não tinha condição de estudo, viemos estudar a família lá, começamos a estudar e trabalhando de novo, e com 17 anos naquela época... Você foi funileiro? Foi funileiro, foi pintor. Pintor, começamos com muita dificuldade. E cresceu, depois você foi... Como é que foi essa entrada sua pro antigo Bamerinos? Como é que você entrou lá? É o que eu falei, né? Quando eu tinha conhecimento dessa área e precisava de perícia, conhecimento, e sempre a mão de obra no Brasil sempre foi um dificultoso. Hoje se fala muito, na verdade sempre foi, antigamente era pior ainda, porque você não tinha como buscar, não tinha as informações que tem hoje, não tinha internet, telefonia era raridade, internet nem se falava, era muito difícil. E aí eu tinha que formar a pessoa dentro da casa. Tinha como trazer um profissional pronto. E me levou para dentro e tive assessorias muito boas, acompanhamento, deu certo. E deu certo.
E aí veio para Sinop nessa transferência? Aí fui para Rondonópolis como subinspetor, numa região, primeira região agrícola do centro-oeste, da região de Rondonópolis, que o Banco Lindo era um banco agricultura que investia em agricultura. Aí nós fizemos um trabalho diferenciado naquela região de Rondonópolis, em um ano em Rondonópolis, fazendo um trabalho de subspetor, viajando onde hoje é o porto ali, é o Taraguaia, Taquari ali. Nós fazíamos toda aquela região ali, para abrir aquela região, aquela fronteira agrícola, e precisava vir para essa região. Aqui, o Porto Velho ou o Rio Branco do Acre. E aí tive essa opção, tive a feliz ideia e a intuição de escolher Sinop em vez de escolher duas capitais, que era o Branco do Acre ou Porto Velho e Sinop. Eu escolhi Sinop. E vim para cá, vim inaugurar o banco aqui. Coincidentemente, o gerente que inaugurou o banco na época, que hoje mora em Sinop também, que é o Celso Adão, hoje ele trabalha na prefeitura, no chefe dos fiscais ali da prefeitura, o Celso Adão. Ele como gerente e eu como inspetor. Então viemos fazer a implantação do banco aqui na região. E aí, quando foi em 85, não minto, em maio de 84, o banco me solicitou de novo, eu voltei para Rondonópolis. Aí voltei para Rondonópolis para fazer um trabalho, já como inspetor de Rondonópolis, aquela região estava precisando, o banco precisava de alguém naquela região, eu voltei. Aí naquela época, eu casei em 84 com a pessoa daqui de Sinop, e a família dela daqui pediu para mim, eu acabei saindo do banco e vim para Sinop em 85, de volta para fazer um trabalho para essa família. Aí quando o mercado descobriu que eu estava aqui em Sinop, eu estava sem emprego, aí veio na época Itaú, o Bamerinda, o Bradesco na época, e a própria Sul América Seguro, que é uma das gigantes do mundo do mercado seguro, me procurou naquela época. Eu fiz um acerto com a Sul América, montei a primeira loja de decoração na época em Sinop, que era a Carpiso, para vender carpê naquela época, imagina, era pó, tinha 1 metro quadrado de asfalto, para vender carpê e vender seguro individualmente, que hoje nós chamamos de seguradora solteira. O que é seguradora solteira? Seguradora que não tem vínculo com o banco. Sim. A Sul América é pioneira nesse segmento. A Sul América é uma seguradora hoje de 119 anos, 120 anos agora. Noival, mas assim, hoje você tem a Curado Seguros, que é uma empresa de sucesso, reconhecida no estado do Mato Grosso, você já ganhou vários prêmios. Mas voltando um pouco, você naquela época, você já era empreendedor, mesmo sendo funcionário do HSBC, porque de qualquer forma, sair de Rondonópolis para vir para Sinop, que era uma região, naquela época, como a gente acabou de dizer, não tinha asfalto, não tinha estrutura, né? Então isso requer, já é um sangue de empreendedor aí. Você tem uma ideia, Marco, a coisa é tão verdadeira que meu pai morreu numa terça-feira em Poconé. Eu estava saindo de Alta Floresta, fiquei sabendo da morte dele em Terra Nova. Tinha um avião em Itaúba me esperando e o outro em Sinop. Eu consegui levantar o voo só numa sexta-feira às 15 horas. Carro nenhum se passava e o avião não conseguia levantar voo. Não tinha como. Não. E mesmo assim eu fui para Rondonópolis e escolhi voltar para Sinop novamente. Essa visão de empreendedorismo, esse sangue de crescimento, eu vim para trabalhar com um sogro rico e tinha claramente uma visão: se eu ficar rico, eu sou ladrão; se eu ficar pobre, eu sou burro. Então eu não quero ficar ladrão, nem quero ficar burro. Saí e fui tocar minha própria empresa, abri essa loja de decorações e tive esse pedido da Sul América, onde foi a primeira funcionária de uma seguradora solteira, e de imediato nós criamos uma corretora de seguro. E essa corretora de seguro, que você não pode ter um seguro sem um contrato de uma corretora para fazer o elo entre segurado e seguradora. Então nós criamos essa corretora, e essa corretora nós abrimos o leque dele para trabalhar com todos os ramos de seguro e todas as seguradoras do mercado. Isso já foi em 1987? Em 87. A Curado foi criada em 87. Junto com a loja de decoração. A loja de decoração eu abri ela em 86. 86. Isso. E depois você anexou. Anexei ela. E aí, com isso, nós fomos buscar o mercado, atuar. Com essa funjança de Sinop e região, eu consegui entrar entre os 10 inspetores do Brasil em número de produção do país, ficar em segundo no Centro-Oeste, e em Mato Grosso eu fiquei por uns 6, 7 anos sendo o primeiro do Mato Grosso. Quando nós trouxemos a sucursal da Sul América Seguros para Cuiabá, só a inspetoria de Sinop representava 33% da produção, toda a produção da sucursal do estado de Mato Grosso, incluindo Rondônia, Acre e Mato Grosso. Mas então
Essa situação de você todo ano estar ganhando prêmio vem desde quando você começou a apurado. Então, eu tive o privilégio de ganhar essas premiações, bancar, porque eu falo sempre, Marcos, a ideia surge toda hora. Foco você tem toda hora, mas você ter uma pujança, você requer dedicação. E a dedicação no teu dia a dia, lapidar gradativamente no dia a dia. Muitas pessoas não têm essa paciência, essa visão. Que tudo, exatamente, porque tudo começa com 50% vai dar certo, 50% vai dar errado. Aí vai depender do segmento que você está, a região que você está e principalmente você. Porque hoje, ainda no Brasil, hoje 70% das empresas que se abrem fecham nos primeiros 5 anos. Acaba fechando. Fecha ou em situação mais ou menos, ou em situação pior que começou. Geralmente pior que começou, por causa da pessoa abre porque está com uma ideia, está com recurso, está com crédito. E quando ela fecha, infelizmente, não tem mais recurso nem o crédito. 70% não completa 10 anos. Então, você tem uma primeira corretora hoje, em 2004, vamos completar 28 anos de licença, isso, 28 anos de existência. Tivemos momentos difíceis, tivemos dificuldades, muitas vezes com dificuldade financeira, tem que sair daqui 3 horas da manhã e ir em Juara e chegar 10 horas da noite para não gastar com o hotel em Juara, sair de Sinop 4 da manhã em Alta Floresta, trabalhar na região da Alta Floresta, voltar para dormir, não gastar com o hotel. Região de Peixoto, Matupá, Guarantã, na época estava... Tinha asfalto, né? Porque em 87 não tinha. Tinha até aqui em Sinop só. 87 só tinha até em Sinop. E mesmo assim, ia até Cuiabá com o asfalto, voltava no mesmo dia. Isso são coisas que às vezes você adquire alguma coisa e acha que você já entrou isso acontece muito com o funcionário. O funcionário entra numa empresa e muitas vezes vê o patrão a situação normal, vai estar ganhando na minha costa. Por quê? Porque ele vê só o que entra. Não vê a despesa fixa. Não vê a despesa fixa, não vê a manutenção, não vê a depreciação, você não vê várias situações que acontecem. Então, eu falo com muita tristeza, se você fazer um pente fino aqui em Sinop hoje, desde que começou a Sinop em 74, aí nos anos 80, se você pegar hoje, você não tem 10% dos pioneiros que tem um imóvel na avenida principal, nos pontos principais, as principais fazendas, principais comércios, não tem. Por quê? Culpa deles? Não foi culpa dele, em hipótese nenhuma. Mas esses empreendedores que vieram para cá na época, Marco, nós devemos, não tudo ele, mas dizemos 80% nós devemos a ele, porque é ele que tiver que abrir as portas, ele que desbravaram, ele que tal. Mas aí é o seguinte, com aquele desbravamento que eles tinham, aí foi chegando a tecnologia, aí com isso veio filhos, veio genro, veio nora, veio parente, veio amigos, aí vê esse desprendedorismo. O que acontece? Quando se pega e inclui o parente algo para substituí-lo, fazer a transição de família, quando pega, acha que o pai já tinha aquilo, ganhou aquilo caiu fácil. O meu pai é um bronco, o meu pai não sabe nem o que é internet, não sabe acompanhar tal evolução. Eu sou o cara. E quando você entra nessa, aí que você entra a grande jogada. Entendeu? Ninguém está lá perpetuando de graça. Você pode ter certeza. Houve um esforço, um desprendimento, né? Não tenha dúvida disso. E aí onde que você entra de corpo e alma, sem fazer essas comparações, sem ter esse comprometimento, e muitas vezes aconteceu isso, essa tristeza que eu falo, não vejo esses pioneiros. Alguns foram embora logo no começo, né? Por falta de perseverança, outros por necessidade em relação à saúde, na época era difícil. E a grande maioria quebrou. E uma boa parte quebrou. Por quê? Porque se você comparar Sorriso, Lucas, lá tem mais pioneiros que se deram muito melhor do que de Sinop. Por quê? Porque veio bem depois de Sinop, já veio 10 anos depois, já veio com asfalto, já veio com uma tecnologia da agricultura um pouco mais avançada e foi fazer acompanhamento. Então esses pioneiros de Sinop, nós temos que erguer a mão todos os dias e aplaudi-los. Eu fico triste muitas vezes de ver homenageando político, homenageando pessoa normal, tal. Nós temos que fazer uma planilha dos primeiros 100 pioneiros da nossa cidade que realmente deram a vida, literalmente,
para essa região, para essa cidade. Então nós estamos aqui hoje, que esse Brasil é fantástico e eu acredito, creio que nós estamos ainda o Brasil que o Brasil não conhece. Que nós temos tudo. Nós temos ali eu fiz em 2006, na época do Canal 2, que eu fui gerente lá, a última festa dos pioneiros de Sinop, que o Mauri idealizou. E lá na Sinofotos tem uma foto com a maioria dos pioneiros. Alguns deles já se foram. Então, para quem tiver interesse em adquirir essa foto, pode solicitar lá na Sinofotos. Foi em 2006, no período de setembro. Você solicita que eles vão localizar essa foto lá. Com a maioria dos pioneiros, tudo debaixo de um arvoredo, muito bonito. Tem lá. Foi feita na época uma festa para 500 pessoas. Né? Mas de fato, Norival, a Curado Seguros, naquele período, em 87, você montou a Curado Seguros. Em que período você desvinculou a empresa de decoração que você tinha iniciado? Logo em seguida. 2 anos depois eu passei com minha esposa a loja, porque você não dava, não tinha como fazer duas coisas. Cresceu ao mesmo tempo. E o mercado era tão amplo, tão diferenciado, quando o empresário começou a descobrir que tinha pouca desvinculação, Marco, de ver, até hoje existe uma pequena gama que confunde o banco com seguradora, seguradora com corretoras. Tem uma dificuldade para discutir. Então, quando descobriu que você podia ser cliente do banco e podia ter o teu seguro, do teu patrimônio, um aporte de seguro trabalhado, específico para você, como profissional, para ver a necessidade que essa apólice tua ia dar da cobertura, que lá no banco não tem um especialista lá, tem um funcionário do banco que está lá com uma meta para cumprir sem ter conhecimento disso. Exato. Entendeu? Banco é um conta corrente apenas. Para guardar teu dinheiro, você paga para isso. Aí tem uma segunda empresa que é financeira, tem a terceira que é uma poupança, tem a quarta que é uma aplicação, tem a quinta que é uma seguradora. Então, quer dizer, o funcionário faz o que está na planilha e faz para ele, mas não vê a necessidade. Mas cada empresa... Não está em prioridade, né? E acaba que a prioridade é de cumprir metas. Mas não tem comprometimento nem o conhecimento a falar que cada um, muitas vezes a empresa pensa, vou fazer empreendimento, isso aqui não tem perigo de pegar fogo, esquece isso, não, tal. Realmente o risco de incêndio é mínimo, mas você pode ter um dano elétrico, queimar ar-condicionado, computador, você pode ter um vendaval de estelhar, você pode ter um funcionário que vai escorregar e quebrar uma perna, então tudo pode ter um desmoronamento. Nós já vimos indústrias na época, madeireiras enormes pegar fogo, queimar tudo. Não, mas isso tem um risco grande até. Mas são as causas, provavelmente dito, que não aconteceu incêndio, Marco, mas usou para danos elétricos, usou para danos morais, usou para o escorregadio, mas o seguro é incêndio, as causas cobriu. Então, às vezes, o que usou num ano de manutenção dessa coisa seguro, paga o seguro por um ano. Para você fazer um seguro de uma caixa d'água, de uma câmara fria, chama-se seguro incêndio. Mas tem que ter uma cobertura de danos elétricos dele, de um vendaval. Que às vezes acrescenta um mínimo de valor em cima do projeto. Mas o cara já viu pegar fogo numa câmara de frios? E já. Imagina-se que não, mas E já pegou aqui em Sinop, já tem um grande prejuízo mesmo. Por quê? Porque uma câmara frio, se você falar, se fazer uma reportagem, um frigorífico, uma câmara frio no grande mercado, você vai ver que ele tem uma camada grande de isopor, de gesso, para proteger, para manter aquela fora a parte elétrica. Aí a parte elétrica embutida naquilo, automaticamente são dois. O frio simplesmente é um detalhe. Tá? Mas para manter aquele fio existe toda uma tecnologia para manter. Norival, nós vamos partir para o segundo bloco e daqui a pouquinho a gente volta para contar a história atual deste empreendedor e do empreendimento dele, que é a Curado Seguros. Não perca o próximo bloco. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. A Telhas Bonfante recorrem à tecnologia de ponta nos processos de fabricação, comando e controle, garantindo as melhores características e requisitos de qualidade e garantia, modelos e cores que influenciam o seu dia a dia. Telhas de concreto Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. Em Sinop, fone 3531 9414.
Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras Centro, fone 3531-3501. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. O programa Norte Empreendedor está de volta e a conversa de hoje é com Norival Campos Curados, empreendedor da Curados Seguros. E agora nós vamos falar um pouco mais da Curados Seguros, né, do tamanho dessa empresa, da importância dessa empresa para a Sinop e região. Norival, a gente conversou um pouco aí no bloco anterior da sua vinda para Sinop, de onde você veio, de como nasceu a Curados Seguros. Hoje a Curados Seguros está em Sinop. Toda a região mato-grossense, norte do Mato Grosso em especial, conhece ela, conhece a importância dela para a região, em especial por conta do crescimento que essa região tem, na necessidade de ter uma seguradora com um empreendedor idealizador como você, que é pioneiro em Sinop. Isso gera um laço de confiança também para quem consome seguro, não é verdade? Não tenha dúvida, Marco, porque um corretor de seguro é que nem teu contador, o teu advogado, porque teu médico, porque você tem um sacrifício para adquirir teus bens. E muitas vezes o teu bem maior que a tua própria vida, a tua própria família. Exato. Tá? E muitas vezes, se você não faz uma pólice correta, você não faz algo diferenciado, você acha que está coberto, acha que fez correto e não está. E muitas vezes existe também as pessoas que faz, não assina, não dá um carnê, não paga. Existe muito isso ainda acontecendo no mercado de hoje. Tá? Então é uma coisa de corresponsabilidade, entendeu? Porque às vezes você coloca a tua vida na tua mão, teus bens na tua mão, uma previdência dos teus filhos, que você está preparando ele para no futuro fazer a tua faculdade, a tua aposentadoria, teus bens. Então existe um elo de ligação, um comprometimento muito grande com isso. A seguradora que você escolher, a forma de escolher, preço não é tudo, não está nem entre as 5 coisas. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o preço. E acaba cometendo um erro gravíssimo. Exatamente. Então, na realidade, não é isso que tem que ser feito, Marco. Eu acho que essa credibilidade minha, que aconteceu no dia a dia, foi o que eu falei no começo. Foi a manutenção disso. Exato. Além da manutenção da minha própria empresa, eu dei a minha contribuição para o município. Quando eu fui chamado para ajudar o município, como secretário, como participando de todas as entidades, participando da Acrinorte, participando do cartódromo do Clube Hípico, do antigo CTG, todas as entidades, do Rotary, da maçonaria, das entidades, CDL, associações comerciais, então tudo que foi chamado eu estava pronto a fazer. Que é normal hoje as pessoas, Marcos, só achar defeito, criticar o poder público, criticar as situações. Mas quando ele coloca a cabeça no travesseiro, você pergunta, mas calma aí, eu fiz o quê? Aí fala, não posso, não tem tempo. Se você ler o livro do Bill Clinton, um livro, talvez eu errar com detalhe, talvez 919 páginas mais ou menos, foi o presidente mais importante do país, mais importante.
o presidente mais pobre dos Estados Unidos. Uma face do bife dele, ele fala que as horas vagas dele na fazenda, ainda bem que ele tinha os netos para brincar, que era um terror a sua fazenda. Mas mesmo assim ele conseguiu ser o melhor presidente dos Estados Unidos, 8 anos, conseguiu arrumar a amante dele, eleger a mulher dele senadora e não separar da mulher ainda, é verdade, aconteceu normal, e falava que as horas vagas dele é um tédio. E descobri algo mais, que o tempo dele só tinha 24 horas também, igual o meu. Então, quer dizer, tempo é muito relativo. Nós podemos rever aí, normal, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro e pergunta, nós estamos aqui de passagem, nós viemos do pó retornaremos, isso não tenha dúvida disso. A única certeza que nós temos é essa, mas nada nessa vida nós temos, certo? Aí você pergunta, o que eu fiz? O que deixei delegado? O que eu colaborei? O que colaborei? Nada você fez, muitas vezes, para você. Eu estou sentado numa cadeira, num prédio, sendo entrevistado por você, tem um profissional atrás dessas câmeras me vendo, mas eu nem sei como é que fez essa câmera, quem fez essa cadeira, quem fez a mesa. Então sempre você está fazendo algo para alguém. Exato. Entendeu? E essa lógica que eu vi, que eu acabei me apaixonando por seguro, eu entrei por falta de opção na época, mas acabei me apaixonando e vi que o seguro hoje, essa consciência que o brasileiro está tendo, graças a Deus, chega hoje 40% do empresariado brasileiro já faz seguro, quando a Europa chega a 98%, nos Estados Unidos praticamente 100%. Dos mercados mais antigos do mundo, que a vida inteira teve seguro. Na área de seguros. Mas quando eu falo tem seguro para tudo, até para fidelidade, as pessoas dão risada. Então realmente existe fidelidade, seguro de fidelidade pessoal e fidelidade empresarial para tudo. Então as pessoas se entendem muito isso como brincadeira, mas não é. É algo importantíssimo. É uma garantia? É uma garantia. Porque muitas vezes, o caso do seguro, você pode levar você à morte ou não. Recentemente eu passei mal. Eu tenho um bom plano de saúde. Meu médico chegou a fazer um relatório para mim para solicitar um avião UTI para me buscar. O meu plano dava para fazer isso. Mas eu tenho conhecedor, a minha família, conversando com a minha família, eu vi que mais um dia eu poderia viajar de carreira normal. Mas se a coisa apertasse, em 3, 4 horas, eu ia vir um avião UTI, me pegar, me levar embora, me salvar. Exato. Se a pessoa não tem um bom plano de saúde desse, não tem um seguro, você tem que ter esse problema de espécie. Se você não tiver dinheiro disponível no momento, vai ter que te fazer de algum bem. Se você não tiver esse bem, você vai morrer à míngua. E o prazo pode, para te fazer um bem, pode não ser tão ligeiro assim. Tão ligeiro. Não tem essa liquidez. Exatamente. Isso é grande. Eu tenho amigo que fala assim, não, eu deposito R$1.000 por mês na minha conta, eu não vou fazer plano de saúde. Eu falei, perfeito, eu acho que isso é correto. Você tem que fazer isso. R$2.000 por dia é diário no UTI. Mas você também tem que ter agora no ABTA, eu tive lá um exame no ABTA, um procedimento no ABTA foi 30 e poucos mil reais, fiquei 4 dias internado no INCOR, 3 dias internado no INCOR, foi mais 70 e poucos mil que a seguradora pagou, se for particular, 100 mil, certeza. Nossa. Entendeu? Perfeito, mas Norival, é caro, eu acho que tudo que é caro, que você não tem retorno. Caro é você pagar R$2.800 do imposto de uma caminhonete, R$3.000 e andar em carro. Você paga R$3.000 de seguro e você acha caro, mas tem toda a cobertura para você. Exato. Você paga R$3.000 de impostos, que é obrigado, seu carro quebrando buraco, exato, você não tem direito a nada, então quanto é mais caro, o seguro ou o imposto? Exatamente. Mas será que o brasileiro se pergunta isso? Acha caro, você está fazendo o que para mudar isso? Sem contar que as pessoas, nessa preocupação de não fazer esse investimento em seguro, ela não imagina que quando ela faltar, né, as coisas não terminam, a família continua aqui. E se tiver um bom seguro arranjado, uma boa seguradora de confiança, ele vai deixar a família bem amparada, né? Não tenha dúvida disso, Marco, não tenha dúvida disso. Isso é um procedimento que a pessoa tem que mudar. Muitos egoístas falam depois que eu fui, não pode tal, mas pode acontecer o inverso. Pode a companheira, pode acontecer a coisa mais dolorida e a parte dos seus, o filho, a esposa, o pai, ou a mãe, a tua própria empresa. E nós não sabemos o que vai acontecer, entendeu? Eu subi uma escada para dar uma entrevista com você, bater esse papo descontraído contigo aqui, mas eu posso ser uma escada e acontecer alguma coisa. Quer dizer, só o mestre sabe que o nosso dia não é mal. Então o seguro existe para, é melhor
melhor ter e não precisar do que precisar e não ter o seguro. Exatamente. Essa, eu como profissional do segmento, eu acho uma das frases... É uma providência, não é? Exatamente, exatamente. Se você não se prepara, se você não se cuida, isso que é nem alimento. Nós se preocupamos muitas vezes que o combustível que colocamos no nosso carro, o óleo que nós colocamos, o HD da nossa máquina, mas dentro da máquina mais perfeita que nós temos, nós ingerimos qualquer coisa. Entendeu? Então nós cometemos essa falha conosco, é normal, é notório fazer isso no dia a dia. Olival, hoje a Curado Seguros tem uma estrutura grande, fica aqui na Avenida Júlio Campos, em frente à rodoviária ali. Hoje ela conta com quantos colaboradores? A Curado Seguro hoje, Marco, graças a Deus, ela tem sede própria. É a primeira corretora do norte do Mato Grosso. Nós trabalhamos com todas as grandes seguradoras do mercado brasileiros. Nós temos funcionário hoje interno, 3 funcionários, trabalhando diuturnamente dentro da empresa, que é fundamental. Temos vários colaboradores, tem alguns parceiros de concessionárias que são parceiros nossos, colaboradores que passam de 20 colaboradores, diretos e indiretos, que são indicadores, parceiros de concessionárias de máquinas, concessionárias de veículos, parceiros diretamente que nós temos para fazer as parcerias. E com isso, nós damos um emprego para pessoas ter dignidade. Eu tenho funcionário que trabalha 23 anos comigo, tem outro que trabalha 21, tem outro que trabalha 19. Eu tenho funcionário que começou a trabalhar comigo com 12 anos, como office boy. Hoje tem empresa, tem a vida dele, tem o segmento dele. Cresceu dentro do Seguros. Então, muitas vezes, na minha época, quando eu trabalhava em seguradoras de banco, os bancários nos chamavam nós de segureiro. Aí nós brincávamos sempre que o bancário chamava nós de segureiro, nós chamávamos de banqueiro. Então hoje o profissional de seguro é uma pessoa respeitada. Hoje o seguro no Brasil é o 5º PIB do Brasil, é o seguro hoje, do mercado Brasil hoje. Hoje o que mais cresce no país hoje, em crescimento sólido hoje, fora esses mercados oscilantes, que é da informática, que oscila, o mercado do seguro que mais cresce estável, uma média de 7 a 9% anualmente do PIB, então é a quarta economia do segmento. Então pode-se ajustar muita coisa, Marco, nesse segmento. Tudo isso que está acontecendo, essa enxurrada, essas perdas de lavoura que nós tivemos hoje aqui na colheita do Mato Grosso, tudo isso poderia ser evitado no seguro. Por que só alguns 5% está com seguro de agricultura, que teve essa queda de chuva no Natal? É simples, Marco. Só para quem faz financiamento do Banco do Brasil, tem a facilidade de fazer. Agora, se você planta com recurso próprio, é impossível procurar um corretor para fazer uma análise, um curso normal e tal. A perda que tiver agora, 20, 30% na queda da lavoura, que não conseguiu colher por excesso de chuva. Demora 5 anos para repor isso aí. Exatamente isso. Se der uma produção positiva. Exatamente. Se a gente pegar mais um ano igual, a coisa se complica. Então existe o co-participação, as parcerias que existem para isso. Tudo requer um estudo, uma segmentação. Hoje as seguradoras que trabalham com todos os ramos, são poucos seguradores no Brasil, eu segui no máximo 5 seguradoras, não vou fazer propaganda de seguradoras aqui, mas existe as conseguradoras que buscam, aquele cara do avião da Gol que caiu aqui há 6, 7 anos atrás, a seguradora líder dela, que administrava a seguradora, tinha 7% da pós-seguro. Mas ele tinha mais 20 e poucas seguradoras no mundo afora, que era as conseguradoras, que garantia o seguro. O que acontece? Essa seguradora responsável por 7% recebeu uma taxa para administrar essa pólice, mas aquelas outras seguradoras ganharam uma participação no seguro também, de lucro quando contrataram. E agora corresponsável no sinistro. Porque imagina um prejuízo de uma seguradora, porque quando se eu faço um seguro desse copo hoje, Marco, eu tenho que ter uma reserva para ele. Se o copo vale R$1, pode valer 1 trilhão. Então a seguradora muitas vezes não tem essa reserva para isso, porque o seguro é imprevisível, pode acontecer amanhã. Então tem que ter essa reserva para indenizar. E aí a grande seguradora faz um resseguro, buscas. Eu tenho empresa aqui na minha região que vale 80 milhões, que está segurado. Muitas vezes, isso só a empresa, aí se contar o transporte que ela tem, as vidas que ela tem. Então essa seguradora que se faz aqui, e já faz um resseguro. Ele busca esse parceiro. De certa forma, essa é uma garantia. Das garantias.
das garantias. Isso é que nem antigamente falava o aval, né? Você ia lá, vai dar, você não avalista para dividir uma responsabilidade, garantia. Hoje, uma cidade estudantil hoje, tem muita dificuldade hoje, Marco, para avalista, para alugar casa, para alugar prédio normal e tal. E a cultura hoje, quem existe seguro de garantia, o seguro de aluguel. Você não precisa passar vergonha, pedir ninguém, ficar jogando, vai lá para o seguro de garantia, vai lá para o seguro de presidente. Facilita a locação. Facilita a locação, resolve o problema, você não precisa... Se você for pedir para 10, você vai receber 8 não. Que não vai, você não precisa ter essa, muitas vezes, até humilhação de responder o não ter quem essa garantia fazer. Você busca um seguro de garantia do imóvel, resolveu o problema. Lourival, você está falando do segmento de locação, e o segmento, a gente está observando na linha 163, dezenas de armazéns, de armazenamento de soja e milho sendo construídos. Esse segmento também usa seguro? A grande maioria usa, Marco. Eu diria praticamente 80% usa. Correto. Mas eu acho que 20%, 30% se faz muita coisa errada ainda. Porque tem a necessidade, às vezes, de buscar dinheiro. Aí volta naquela história que foi no começo. Buscou o dinheiro, já está pagando o juro do dinheiro, tal, mas existe aquela pressão do banco, da financeira, não vou fazer com ele, muitas vezes faz a coisa errada. 90% faz errado. Não vou fazer 100% que não existe aquele laço de confiança. Não existe. Por que isso? E isso é inconstitucional. Para você ter uma ideia, a seguradora hoje não pode nem existir dentro do banco. Venda casada? Porque a Constituição não permite, é venda casada, você está falando. É o que está acontecendo. Então existe muito com a apólice certa, correta, certo, estão fazendo. O empresário desse segmento tem a consciência. A máquina está segurada, os automóveis, o transporte, a mercadoria. Mas o armazém, muitas vezes, na hora de fazer, ele já fica atrelado com o isso. Então, muito está feito dessa forma. E não é um seguro caro. Então, o tamanho do bem, o tamanho que você está investindo lá não é caro. Você tem que fazer sempre a correlação. Capital associado aí. Associado, o risco, a contrapartida, os impostos. Então, tudo isso está atrelado às situações diversas que podem acontecer. Porque vida, Marcos, e bem, você nunca sabe o que vai acontecer. Você está sempre exposto 24 horas. Lourival, a gente está falando de tudo, da economia da região, desses investimentos na área de aluguel, na área de agricultura, de empresas. Você, com toda a experiência que você tem de Sinop, pioneiro que você é, qual é a sua visão para Sinop para os próximos 10 anos? Marco, eu acho que nós tivemos muita coisa certa no Sinop, mas tem muitas coisas erradas. E essas coisas certas nós fizemos, nos ajudou, mas essas coisas erradas impactam muito forte com nós. Eu tenho uma tristeza do aeroporto continuar sendo onde que é. Eu acho que o aeroporto não é quintal da nossa casa, o aeroporto é a recepção da nossa casa. Nós não temos um grande destino industrial, que é realmente definido. Nós temos 3 pequenos distritos que não se dispõem. Isso é uma tristeza grave que eu vejo. Eu vejo que o empresariado fala demais, mas não se dispõe 5 minutos para disponibilizar, para discutir a região, para pedir a região, para pensar em você e na sua própria região. Ele olha muito o seu próprio umbigo. Então me preocupa bastante isso, que se fala muito e se conhece muito pouco. Eu acho que a economia principal do Sinop hoje ainda é a madeira. Depois da madeira é o serviço, que na época, como secretário, eu tive a luz e a gratidão de trazer as faculdades para cá, de fazer parceiro com o empresariado. Hoje nós temos mais de 15 mil estudantes na cidade, hoje que dá essa movimentação, o dinheiro limpo que nós temos, que é do turismo estudantil, que na época também tive a grandeza também de fazer a implantação do turismo em Sinop. Na minha carteira eu era secretário de comércio, implantei turismo, depois minério, de trazer um centro de evento, mostrar. Então nós somos referência hoje. Mas nós temos dificuldades. Se o nosso aeroporto tivesse no corredor da BR, da Bracê, hoje nós tínhamos voo internacional aqui. Se tivesse um destino industrial grande, normal aqui, nós podíamos focar muita coisa e trazer as indústrias de abastecimento aqui. Porque hoje nós só levamos manufaturados, não industrializamos nada. Por que disso? Porque não podemos ter um corredor de linha férrea até Itacoatiara, até Santarém, Porto de Santo, Paranaguá, que ali o nosso custo é 100%, fica sobre rodas. Infelizmente. Esse projeto ferroviário, você acredita que vai chegar?
Vai, podia ser com uma velocidade muito maior, né? O dinheiro que você gastou para construir a Arena Pantanal em Cuiabá, se fazia a estrada de asfalto e a linha de ferro de ponta a ponta. Ah, não fez, mas calma aí, o empresariado encarou, foi lá, mostrou isso, mostrou pro... Faltou um envolvimento, então. 100%, não tenha dúvida disso. Entendeu? Então não tem essa de falar que... Tá, nem o caboclo fala, eu estou fazendo um prédio no centro, nem que eu faça a garagem no segundo piso, tudo não, mas calma aí. Se você for nos Estados Unidos hoje, Marco, não sei se você conhece, mas tal, eu aconselho que eu conheço, Nova York, as cidades enormes, grandes, tudo bem, mas cidades médias e diferenciadas, toda a cidade tem um estacionamento grande, um envio grande, os carros lá são enormes, estaciona com facilidade, você vai na Disney, chega lá, você estaciona em qualquer lugar, tudo estacionamento grande, normal e tal, e a única coisa que nós não temos problema aqui é com espaço. E nós estamos brigando numa avenida para não ter onde parar estacionamento. Estamos brigando com isso. Dorival, nós estamos chegando ao fim do programa Norte Empreendedor hoje. Eu pergunto para você, qual é o seu conselho, com a palavra que você tem, a frase que você tem para motivar quem está empreendendo? Acredito. Acho que tem que acreditar. Acredita muito em você próprio e planeja. E não tenha medo de buscar e não tenha a humildade, de ter humildade de ouvir. Deus já foi nosso perfeito. 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e 1 boca. Ouvir mais, olhar mais e falar menos. Eu acho que nós temos que ter essa grandeza. Tá certo, Dorival, muito obrigado pela sua participação no programa Norte Empreendedor. O programa Norte Empreendedor fica por aqui. Até a próxima semana com mais notícias de empreendedorismo. Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde.